Paz, bem-vindos a mais um dia de devocional, mais um momento em que nós lemos a Bíblia e que nós refletimos na palavra do Senhor. Vamos começar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra, de aprender de Ti, que o Senhor continue nos ensinando, que o Senhor continue nos dando disciplina para seguirmos aprendendo de Ti. Isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E sem mais delongas, já vamos para o texto de hoje, que começa lá em Juízes 13, 1 até o 14, 20. E nós vamos ler mais uma vez Israel se desviando do Senhor. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que os oprimiram durante 40 anos. Naqueles dias, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era estéril e eles não tinham filhos. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: Embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz a um filho. Portanto, tenha cuidado, não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará luz a um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Lembrando que existiam os nazireus, e a gente viu lá no Antigo Testamento as leis para os nazireus, e no período em que eles eram nazireus, eles não poderiam cortar o cabelo até o momento em que eles dedicassem ao Senhor aquele tempo em que eles estavam separados. Só que diferente desse menino, desse filho, os nazireus geralmente eles ficavam como nazireus por um período, 1 ano, 2, 3 anos, alguma coisa assim. Esse filho, ele vai ficar sem cortar o cabelo desde o começo. Então, vocês vão ver que mais pra frente, e essa é a história de Sansão, mas vocês vão ver mais pra frente que quando Sansão corta o cabelo, ele perde sua força, como se ele tivesse feito algo errado. Não é que ele fez alguma coisa errada, mesmo porque o nazireu em si, ele deveria cortar o cabelo quando ele entregasse, ou então, em alguns casos, por exemplo, se ele tocasse em algum cadáver, ele deveria raspar o cabelo e começar de novo o voto de Nazireu sem cortar o cabelo. A mulher foi correndo ao marido. Um homem de Deus apareceu para mim. Era como um dos anjos de Deus e sua aparência era assustadora. Não perguntei de onde era e ele não me disse o seu nome. Mas ele me disse: Você ficará grávida e dará à luz um filho. Não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Seu filho será consagrado a Deus como nazireu, desde o nascimento até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu peço que o homem de Deus que enviaste volte e nos dê mais instruções a respeito desse filho que vai nascer. Deus atendeu a oração de Manoá e o anjo de Deus apareceu outra vez à esposa, quando ela estava sentada no campo. Seu marido Manoá não estava com ela. Então ela foi correndo contar ao marido: O homem que apareceu outro dia está aqui de novo. Manoá voltou depressa com sua esposa e perguntou: O senhor é o homem que falou com minha esposa outro dia? Sim, sou eu, respondeu ele. Então Manoá perguntou: Quando suas palavras se cumprirem, como devemos criar um menino? Qual será o trabalho dele? Aqui esse homem percebe que esse filho terá um propósito específico, porque o homem de Deus veio para avisar sobre o nascimento desse filho. E Manoá, preocupado em servir ao Senhor, preocupado em como ele deveria, qual que era o propósito desse filho, ele ficou curioso e perguntou: Como que a gente deve criar? Qual será o trabalho dele? Como que eu posso fazer para servir a Deus da melhor forma? Se esse meu filho é uma resposta de Deus para as nossas orações, se esse nosso filho ele vai ter um propósito especial para Deus, como que eu posso fazer para ajudar esse propósito de Deus se cumprir? E isso fica para nós também, uma lição para nós, para que nós, sempre que acontecer alguma coisa de algum trabalho de Deus, que a gente não fique com inveja. Porque tal pessoa tem o dom de pregar, talvez, tem o dom de ensinar, tem o dom de cantar, tem o dom de qualquer coisa que seja que Deus deu o dom para que a pessoa designou a pessoa para ter um dom e ter um propósito específico. Ao invés da gente ficar com inveja, a gente tem que pensar: o que eu posso, com as minhas habilidades,
fazer para que essa pessoa se potencialize, que o reino de Deus seja mais afetado, seja mais edificado através das nossas ações. E foi isso que Manoá, o pai desse filho, quis fazer na realidade. O anjo do Senhor respondeu: Sua esposa haverá de seguir as instruções que lhe dei. Ela não deve comer uvas nem passas, não beber vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem deve comer nenhum alimento que seja impuro. Ela deverá fazer tudo que eu lhe ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: Por favor, fique aqui até prepararmos um cabrito para o Senhor. Está bem, só que não comerei nada, respondeu o anjo do Senhor. Você pode preparar um holocausto como sacrifício ao Senhor. Manoá ainda não havia percebido que era o anjo do Senhor. Manoá perguntou ao anjo do Senhor: Qual o seu nome? Queremos lhe prestar homenagem quando isso tudo se cumprir. Por que quer saber meu nome? Disse o anjo do Senhor. Ele é tão maravilhoso que você não conseguiria entender. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de cereal e os apresentou sobre uma rocha como sacrifício ao Senhor. Enquanto Manoá e sua esposa observavam, o Senhor fez algo extraordinário. Quando as chamas do altar subiram ao céu, o anjo do Senhor subiu nas chamas. Ao verem isso, Manoá e sua esposa se curvaram com o rosto no chão. O anjo do Senhor não voltou a aparecer a Manoá e a sua esposa. Então Manoá finalmente percebeu que era o anjo do Senhor e disse à sua esposa: Com certeza vamos morrer porque nós vimos a Deus. Sua esposa, porém, disse: Se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal. Não teria aparecido para nós, nem nos teria revelado essas coisas maravilhosas. Quando o menino nasceu, ela o chamou de Sansão. O Senhor o abençoou enquanto ele crescia, e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele morava em Mané-dã, entre Zorá e Estaol. Certo dia, Sansão estava em Timna e viu uma moça do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: Vi uma moça filisteia em Timna. Quero me casar com ela. Consigam aquela moça para mim. Seu pai e sua mãe se opuseram. Não há uma moça sequer em nossa tribo ou entre todo o povo com que você possa se casar? Por que tem que procurar uma esposa entre os filisteus pagãos? E aqui a preocupação, porque os israelitas tinham o costume de se casar entre si mesmos para que eles preservassem os costumes do povo. Lembrando que toda vez que eles se misturavam com outros povos, com esposas e maridos de outros povos, eles acabavam trazendo idolatria para dentro da casa israelita. Mas Sansão disse a seu pai: Consiga a moça para mim, é ela que eu quero. Seus pais não sabiam que o Senhor estava agindo no meio disso tudo, para criar uma oportunidade de agir contra os filisteus, que na época dominavam Israel. E aqui a gente vê que, às vezes, mesmo Deus usa mesmo as coisas erradas para o bem. Tudo coopera para o bem daqueles que servem ao Senhor. Aqui Manoá, ele estava servindo ao Senhor, ele estava preocupado. A mãe de Sansão também estava preocupada. Mas Deus estava usando Sansão, mesmo no seu erro, para libertar Israel. Quando Sansão e seus pais estavam descendo a Timna, de repente um jovem leão atacou Sansão perto dos vinhedos de Timna. Naquele momento, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão com tamanho poder que ele rasgou o animal pelas mandíbulas, usando as próprias mãos, com a mesma facilidade que se despedaça um cabrito. Contudo, não contou a seus pais o que havia acontecido. Quando chegou a Timna, conversou com a moça e se agradou muito dela. Algum tempo depois, quando voltou a Timna para o casamento, saiu do caminho para ver o cadáver do leão. Descobriu que um enxame de abelhas havia feito mel dentro da carcaça. Pegou um pouco de mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Também deu um pouco a seu pai e sua mãe, e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel da carcaça do leão, lembrando que os israelitas, os judeus, eles não poderiam tocar em cadáver, não poderiam tocar no cadáver de um animal que fosse morto no campo. Então seu pai estava em Timna para o casamento. Sansão ofereceu uma festa ali, como era costume entre os noivos. Quando os pais da noiva o viram, escolheram 30 rapazes da cidade para o acompanharem na festa. Sansão lhes disse:
Vou lhes propor um enigma. Se conseguirem decifrá-lo durante esses 7 dias de celebração, darei a vocês 30 camisas de linho fino e 30 conjuntos de roupa. Mas, se não conseguirem decifrá-lo, vocês me darão 30 camisas de linho fino e 30 conjuntos de roupas. Está bem, concordaram eles. Proponha seu enigma. Ele disse: do que come veio algo para comer. Do que é forte veio algo doce. 3 dias depois, eles ainda estavam tentando encontrar a resposta. No quarto dia, disseram à esposa de Sansão: convença seu marido a explicar o enigma, caso contrário, queimaremos vocês vivos, e você e sua família. Você nos convidou à festa só para nos deixar pobres? Então a esposa de Sansão lhe disse aos prantos: você não me ama, você me odeia. Propôs um enigma ao meu povo, mas não me contou a resposta. Ele respondeu: não revelei o enigma nem ao meu pai e minha mãe, por que deveria contá-lo a você? Ela chorava cada vez que estava com ele, e assim continuou até o último dia da festa. Por fim, de tanto importunar Sansão, no 7º dia ele lhe contou a resposta. Então ela explicou o enigma aos rapazes. Antes do pôr do sol, no 7º dia, os homens da cidade vieram dar a resposta a Sansão. O que é mais doce que o mel? E o que é mais forte que o leão? Sansão respondeu: se vocês não tivessem arado com minha novilha, não teriam resolvido o meu enigma. Então o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão. Ele desceu à cidade de Ascalon, matou 30 homens, tomou seus pertences e deu as roupas deles aos homens que haviam resolvido o enigma. Contudo, ficou furioso com o que tinha acontecido e voltou a morar na casa de seus pais. A noiva de Sansão foi dada como esposa ao rapaz que o havia acompanhado na cerimônia. João 1, 29 até o 51. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de... Este João aqui, no caso, é o João Batista ainda. Vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a ele que eu me referia quando disse: um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Lembrando que Jesus era mais novo do que João Batista. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: viu o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que os seguiam. O que vocês querem? Perguntou. Eles responderam: Rabi, que significa mestre. Onde o senhor está hospedado? Venham e vejam, disse ele. Era cerca de 4 horas da tarde, quando acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado, e passaram o resto do dia com ele. André e Simão Pedro eram dos 2 que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: você é Simão, filho de João, mas será chamado de Cefas, isto é, Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia. Encontrou Filipe e lhe disse: siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré, exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: vi você sobre a figueira antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou: você crê nisso porque eu disse que o vi sobre a figueira?
Você verá coisas maiores do que esta. E acrescentou: Eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Salmo 102, do 1 ao 28. Oração de um aflito que derrama seus problemas diante do Senhor. Senhor, ouve minha oração, escuta minha súplica. Não escondas de mim o rosto na hora da minha aflição. Inclina-te para ouvir e responde-me depressa quando clamo a ti, pois meus dias somem como fumaça, como brasa ardentes meus ossos queimam. Meu coração está esgotado, secou-se como capim, até perdi o apetite por causa da minha ansiedade. Não passo de pele e osso. Sou como a coruja no deserto, como a pequena coruja num lugar desolado. Não consigo dormir. Sou como um pássaro solitário no telhado. Todos os dias meus inimigos me insultam, zombam de mim e me amaldiçoam. As cinzas são meu alimento e as lágrimas se misturam com minha bebida. Por causa de tua ira e de tua fúria, pois me levantaste e depois me lançaste fora. Minha vida passa rápido como as sombras que se vão. Vou murchando como capim. Tu, porém, Senhor, reinarás para sempre. Teu nome será lembrado por todas as gerações. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião. Já é tempo de lhe mostrar compaixão, esse é o momento esperado, pois teus servos amam cada pedra de teus muros e estimam até mesmo o pó em suas ruas. As nações temerão o nome do Senhor, os reis da terra estremecerão diante de sua glória. Pois o Senhor reconstruirá Sião. Ele aparecerá em sua glória, ouvirá as orações dos indefesos e não rejeitará as suas súplicas. Fique isto registrado para as futuras gerações, para que um povo ainda não criado louve o Senhor. Contem-lhe que o Senhor olhou para baixo de seu santuário celeste, do alto olhou para a terra, para ouvir o gemido dos prisioneiros, para libertar os condenados à morte. Assim o nome do Senhor será proclamado em Sião, seu louvor em Jerusalém. Quando os povos se reunirem, os reinos vierem para servir o Senhor. No meio de minha vida, ele me tirou as forças e me encurtou os dias. Mas eu clamei a ele: ó meu Deus, que vive para sempre. Não tires minha vida enquanto ainda sou jovem. Muito tempo atrás lançaste os fundamentos da terra e com suas mãos formaste os céus. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha. Tu os trocarás como se fossem o vestuário e os jogarás fora. Tu, porém, és sempre o mesmo. Teus dias jamais terão fim. Os filhos de teus servos viverão em segurança, e seus descendentes prosperarão em tua presença. E por fim, Provérbios 14, 15 e 16. O ingênuo acredita em tudo que ouve, o prudente examina seus passos com cuidado. O sábio é cauteloso e evita o perigo. O tolo confia demais em si mesmo e se precipita. Essas foram as palavras que nós tínhamos para hoje. Espero que elas entrem no seu coração, que achem morada e que você continue meditando no seu dia sobre essas palavras. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a tua palavra, de estar contigo nesse momento de devocional. Que essas palavras continuem ecoando nas nossas almas, na nossa mente, para que nós possamos aprender cada vez mais sobre o Senhor. Senhor, abençoa o nosso dia, tudo que nós formos fazer, abençoa quem for trabalhar, abençoa quem for estudar, abençoa quem for descansar nesse feriado, para que tudo que fizermos seja para a sua glória, seja protegido, guiado por ti. Senhor, abençoa os que estão enfermos, os que estão doentes, aqueles que estão esperando uma resposta do médico, esperando um exame, para que o Senhor possa vir a abençoar, para que o Senhor possa trazer cura, possa trazer libertação. Senhor, abençoa aqueles que estão passando por necessidade, para que o Senhor abra portas, para que o Senhor traga sustento. Continue conosco sempre, Senhor, isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer prospere, que tudo que você fizer seja para a glória do Senhor. E Deus te abençoe e até amanhã para mais um devocional.